Fala, meus craques e amantes do futebol. Bom, no Conversas Aleatórias de hoje, iremos falar sobre essa Copa do Mundo de Clubes, né, que está rolando este ano. Lembrando que estamos no dia 2 de julho de 2025, um dia depois do último jogo das oitavas de finais. Tá certo? Bom, hoje aqui a camisa do Real Madrid. Um dia depois da vitória do Real Madrid em cima da Juventus. Real Madrid se classificando para as quartas de finais. E vai pegar o Borussia Dortmund. Repetir a final da Champions League de 2024, né? Mas vamos lá. Bom, o Conversas Aleatórias de hoje, a conversa que eu vou trazer aqui é sobre a expectativa e a realidade desse Mundial. E assim, desculpa que os europeus acabam dando, porque muitos europeus estão ficando pelo meio do caminho, né? Pode ser que um europeu seja campeão. Lembrando que passaram o PSG, passaram o Bayern de Munique, passaram o Real Madrid e o Borussia, para você ver. E ainda no outro lado do chaveamento da, das oitavas, quartas de finais até a final, ainda tem o Chelsea que vai pegar o Palmeiras sexta-feira. Sexta-feira, dia 4 de julho. Bom, aí vamos lá. 5 europeus ainda, né? 2 sul-americanos, Palmeiras e Fluminense. E um asiático que vem surpreendendo, o Al Hilal, que empatou com o Real Madrid na estreia e podendo ganhar do Real Madrid, viu? Real Madrid teve sorte de não ter perdido para o Hilal. Não foi o contrário, não. Foi o Real Madrid que teve sorte, porque o Al Hilal jogou muito. Quem viu o jogo sabe muito bem. E, bom, o Al Hilal eliminou um time que era até então o único 100% no Mundial, que era o Manchester City. E, bom, e o City nada mais nada menos treinado pelo Pep Guardiola, né? E que jogão que para mim até agora está sendo o melhor jogo desse Mundial. Só não coloco esse jogo, como o melhor jogo que eu já vi na história, porque foi numa oitavas de final, tá certo? O jogo foi numa oitava de final. Bom, se for assim de jogos que eu já vi, Argentina e França disparadamente foi o melhor jogo que eu já vi em 2022, na final de uma Copa do Mundo. Aí realmente jogo de uma final contra um jogo de oitavas de finais não tem nem comparação, tá certo? Mas vamos lá. Bom, eu gosto de futebol. Primeira Copa do Mundo de clubes da FIFA. Primeira Copa do Mundo no estilo assim, moldes de uma Copa do Mundo mesmo, tá? Porque tem aquele Mundial de Clubes que sempre é realizado no final do ano, tal, que no caso é no meio da temporada europeia, no meio da temporada asiática, se eu não me engano, no meio da temporada africana também. E final de temporada para equipes da América do Norte, Caribe e da América do Sul, né? Bom, aquele tipo de mundial que agora vai se chamar Intercontinental, tá certo? Que é o campeão de, de cada continente no ano, né? O campeão de cada continente no ano e o campeão local. Ah, se, por exemplo, o Mundial fosse esse ano, o Intercontinental esse ano, em dezembro, fosse realizado aqui no Brasil, iam ter que esperar o campeão brasileiro. Vamos supor que Botafogo é campeão brasileiro novamente. Aí o Botafogo ia jogar como um representante da casa. E de repente o Boca Juniors é campeão. Apesar de que o Boca Juniors nem tá mais na Libertadores, né? Vamos supor que o River Plate fosse campeão da Libertadores. Aí o River Plate ia jogar como um representante sul-americano. Tá certo? Mas enfim, esse Mundial aí, essa Copa do Mundo, que é apelidada de Super Mundial,
vai ser realizada a cada 4 anos, um ano antes da Copa do Mundo, da Copa do Mundo de Seleções, né, que já existe desde 1930. Bom, cara, cada jogo do caramba. Tem pra onde não. PSG e Botafogo, Flamengo e Chelsea, Inter Miami e Palmeiras, que o Palmeiras quase perde pro Inter Miami e quase o Inter Miami leva uma virada do Palmeiras. Oi, foi jogão, viu? E fora equipes africanas, assim, dando trabalho para equipes europeias. Meu amigo, Benfica quase perdendo por Boca Juniors. Que detalhe, esse Boca Juniors é um dos piores que eu já vi na história. Pelo menos desde que eu acompanhei futebol, esse Boca Juniors é um dos piores. Tá no Mundial só por causa do ranqueamento da América do Sul. Porque ainda que não é o todo poderoso Boca Juniors, né? O segundo maior campeão da Libertadores. Enfim, cada jogaço que é de surpreender. Inter de Milão e Monterrey. Quase a Inter de Milão leva uma lapada do Monterrey. Que detalhe, só foi eliminado ontem pelo Borussia Dortmund por 2-1. Beleza, o Borussia poderia ter feito mais gols, mas mesmo assim, 2-1. E quase sofreu um empate no final com a cabeçada de Sérgio Ramos. Estilo aquela de 2014, hein? Quando o Real Madrid empatou no final contra o Atlético de Madrid. Mas enfim, cada jogão do caramba e assim, mostrando que times fora do continente europeu podem bater de frente com os europeus. Ah, mas os europeus estão em final de temporada. Ah, mas porque pode ter cara lesionado. Ah, porque isso, porque aquilo. Agora é incrível que a final do Intercontinental, que é sempre no final do ano, no final da temporada dos países da América do Norte, América Central e Caribe, e dos países da América do Sul, se aqui dá uma desculpa dessa pro Intercontinental, por exemplo, o Botafogo ano passado se deu muito mal, porque foi campeão um dia, comemorando o título um dia no Brasileiro, quase 48 horas depois tendo que jogar o Intercontinental e bom, os caras não aguentaram, porque nem descansaram nem nada, mais de 20 horas de viagem de avião, e bom, e levaram uma lapada do Pachuca de 4-0. Sem chance, né? Todo mundo querendo ver Real Madrid e Botafogo na final, mas não deu, né? Mas mostrando assim que não tem o que temer. PSG meteu 5 na Inter de Milão na final da Champions e levou e meteu também 4-0 no Atlético de Madrid na estreia do Super Mundial e levou de 1-0 do Botafogo. E assim, não foi um jogão do Botafogo, mas foi o suficiente para ganhar. Mostrar que, tipo, não tem que temer, tem que ir para cima. Futebol tem disso, fazer o quê? Ah, mas se jogassem novamente, não perdia. Se. A gente não vive de si, vive do que já aconteceu. E ponto final. PSG, depois de vários jogos, teve a sua primeira derrota. E contra um time improvável, que era o Botafogo, né? Enfim, cada jogão. E assim, desculpa de europeu de dizer que é final de temporada, é o clima, porque lá nos Estados Unidos está muito quente. Vamos lá. Copa do Mundo de Seleções acontece de tempos em tempos em cada continente, em um determinado país de um determinado continente. Por exemplo, europeu na sua história, vamos lá antes de eu dar o exemplo, né? Europeu na sua história sempre tem essa mania do seu eurocentrismo. Inclusive no futebol não é diferente. De achar que são melhores do mundo em tudo e que, assim, são praticamente imbatíveis. De tempos em tempos sempre acontece isso, tá certo? Aí, se um time não vai muito bem na Europa, e um time assim de fora da Europa reclama porque não se deu bem na Europa, é desculpa. Mas eles, por exemplo, se não vão bem fora da Europa, dão as desculpas mais esfarrapadas do mundo e temos que aceitar, né? Ou se não, quando se dão bem é porque dizem que mostra o poder europeu. Vamos lá. 1950, o Brasil foi vice-campeão contra o Uruguai. Aqui não dá muito para dizer porque ali era um período pós Segunda Guerra Mundial, né? Aí muitos países europeus preferem não disputar a Copa do Mundo de 50. Normal. O Brasil meteu 7-1 na Espanha, 6-1
Não, 7-1 na Suécia, 6-1 na Espanha, no quadrangular final e perdeu para o Uruguai, país sul-americano. E o Brasil foi muito criticado por isso, porque o Brasil tinha um jeito artístico de jogar, né? Tanto que a ideia do futebol arte surgiu com os brasileiros. Desde a época de Leônidas da Silva, lá no final da década de 30 e tal. E depois, em 1954, a Hungria eliminou dois sul-americanos, Brasil e Uruguai, e a Alemanha campeã em cima da toda poderosa Hungria de Puskás e companhia. 58 o Brasil jogou no extremo, quase no extremo norte da Europa, contra a Suécia, numa final em que o Brasil não era favorito. O Brasil não era nem favorito nem para chegar na final, imagina contra os donos da casa. E o Brasil meteu 5-2, calou a boca dos europeus. Aí 70, a Copa do Mundo foi no México. Brasil e Itália na Copa de 70. A Itália até então, melhor defesa da Copa, o Brasil aplica 4-1. 86, a Argentina de Maradona, novamente um sul-americano chegando numa final, né? No México também, que o México é muito quente num período de meio de ano, pegando uma Alemanha muito boa e ganhou de 3-2. Ou seja, de tempos em tempos sempre tem isso. Só que, por exemplo, principalmente sul-americanos gostam de bater de frente com europeus e querem mostrar que eles não precisam ter esse temor todo. Os sul-americanos passaram 4 Copas do Mundo sem ganhar uma Copa do Mundo, né? Vieram ganhar, 2002 tinha sido o Brasil, só vieram ganhar 20 anos depois com a Argentina, numa baita de uma final contra a França. E assim, se tivesse ganhando no tempo normal, não era nenhum absurdo não, viu? Que a Argentina jogou muito mesmo. O melhor jogo da Argentina, depois do jogo contra a Croácia, nas semifinais, foi o melhor jogo da Argentina naquela Copa contra a França, numa França de Mbappé e companhia, viu? Mas o que eu tô querendo dizer é assim, que europeu quando se dá mal, dá desculpa. Sempre foi isso. Não adianta. Mas quando se dão muito bem, é o poder europeu no futebol. Sempre teve disso. Eu gosto do futebol europeu, eu gosto dos campeonatos europeus. La Liga, Premier League, Champions League. Eu amo futebol, tá? Mas, por exemplo, não precisa menosprezar. Por isso, o Guardiola já deu logo o papo que, assim, parabéns pro Al Hilal, eles mereceram. Foram raçudos e ganharam. Não tem nada a ver com o clima nem nada, não. Guardiola foi um dos poucos que não deu desculpa de clima nem nada. O Thomas Miller do Bayern também foi a mesma coisa. Não precisa dar desculpa de nada, não. O Mundial já tinha. Essa Copa do Mundo já tinha sido anunciado antes. E a gente já sabia que ia jogar em um país que nessa época do ano é muito quente e pode ter tempestades avassaladoras e não tem para que dar desculpa. É jogar futebol e pronto. Aí os 4 brasileiros passaram da primeira fase, o Al Hilal passou da primeira fase, o Inter Miami, que só tem Messi e Soares naquele time, passou da primeira fase, eliminando o Porto, o Inter Miami, detalhe. Aí Aí tem que dar desculpa. Não, meu amigo. Você tem que mostrar futebol. O bom é que depois da Copa de 2022, Argentina e Marrocos mostrou que não precisa se temer os europeus. Japão mostrou que não precisa se temer os europeus. Porque depois da Copa de 2002, principalmente os sul-americanos que sempre bateram de frente com os europeus, ficaram com o pé atrás. O Corinthians tinha sido até então o último time fora do continente europeu a bater em um europeu num torneio oficial, para você ver, em 2012, ganhando de 1-0 do Chelsea na final do Mundial de Clubes, que agora vai se chamar Intercontinental. Cara, jogue seu futebol. Os europeus têm um jeito deles jogar. E olhe lá, cada país tem o seu jeito. A Itália é mais retranqueira, a Alemanha, junto com a Espanha, é o toque de bola. E a Espanha ainda é mais toque de bola, o famoso tic-tac. A Inglaterra gosta muito de jogo aéreo. E por aí vai, cada um com seu jeito de jogar. Não tem essa não, o jeito europeu. Ele sabe jogar do jeito dele. Não adianta copiar não, cada um tem que ser seu jeito. A Argentina ganhou com o mesmo futebol de sempre, a raça argentina.
a raça argentina. Veja, eliminou a Argentina na Copa de 2022, eliminou a Alemanha não, Holanda, nos pênaltis, mas eliminou a Holanda e poderia ter vencido no tempo normal, eliminou a Croácia por 3-0. Detalhe, a Croácia que era até então atual vice-campeã mundial, que tinha batido a Argentina em 2018, e ganhou da França, nos pênaltis também, mas ganhou e poderia ter ganho no tempo normal. O Marrocos eliminou Bélgica, Espanha, Portugal só veio perder para a França na semifinal. Para você ver, Marrocos, um time africano. Ou seja, simplesmente jogue seu futebol. Independente de se o futebol europeu é mais vistoso, é mais bonito, é legal. Mas jogue. O Brasil sempre ganhou com seu famoso futebol arte. Ou na sua raça, como foi em 94, por exemplo, em 2002, claro, tirando algumas exceções, tipo Romário, Bebeto em 94, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho em 2002. Mas assim, ganhou com raça e com seu belo futebol, arte. A Argentina ganhou sempre com a sua raça. É isso, não precisa ser temido, precisa simplesmente ser jogado. E não adianta desculpa de europeu não, porque é final de temporada. E quando é final do Intercontinental, no final do ano? É final de temporada aqui no Brasil. E aí? E fazer que nem o povo disse, Copa do Mundo sempre existiu na metade do ano, com exceção de 2022, que foi no final do ano. E detalhe, e quem foi campeão foi a Argentina, que tinha muitos jogadores argentinos jogando na Argentina, estava em final de temporada. E aí? Mas é isso. Mundial de clubes. Essa Copa do Mundo de clubes. Excelente, aprovado, pelo menos na minha opinião. Que venha mais. E mais brasileiros participando, obviamente. E nas próximas tenha de repente um Barcelona, um Milan da vida aí, torcendo para que socorra o Napoli, que vem jogando muito também. Um Arsenal da vida. E é isso. Espero que tenham gostado do que eu tenha falado. Faça o CCC, curta, comente e compartilhe. E puder me seguir, me siga. E para finalizar, até um próximo vídeo. Tchau!